Continuação da leitura do livro número 6 de Crayon, Em Sociedade com Deus, capítulo 4, Formando Sociedade com Deus, canalizações de Lee Carroll, leitura amadora por César Guidini. A biologia, o maior atributo humano. Canalização realizada em Reno, Nevada. Saudações, queridos. Eu sou Crayon, do Serviço Magnético. É bom ver alguns de vocês novamente. Alguns dos que se sentam aqui dirão: eu nunca ouvi antes. Respondo-lhes que sim. Sim, já me viram antes. Queridos, nós sabemos quem vocês são e cada um é conhecido pelo seu nome. Estamos aqui para dizer que todos são muito amados e dizermos tanto de forma figurada como metaforicamente. Estamos aqui para vos lavar os pés. Este é um tempo sagrado e vocês fizeram tanto. Este grupo de elite fez tanto. Não é por acaso que se sentam aqui nestas cadeiras e não é por acaso que estão ouvindo ou lendo esta comunicação. Temos mensagens para cada um e para todos vocês. Vou dirigir-me agora aos curadores que estão nesta sala e aos que estão escutando isto. E aqueles que me digam: eu não sou um curador. Digo que de muitas maneiras, sim, é um curador. São curadores do planeta Terra. Falamos agora a todos os que escutam ou leem estas palavras. Queridos, estamos falando com vocês. A qualquer pessoa, qualquer entidade que deseje agora dizer: é tempo de avançar, mostra-me o que devo fazer. Convidamos a vibrar a um nível mais alto. Desta forma receberão os presentes para a sua biologia, o maior atributo humano do espírito. Nos próximos momentos, falaremos de um tema que Crayon nunca abordou antes com este canalizador. Esperamos por vocês e por este ano, porque nunca haverá um grupo como este novamente. Há uma ironia no fato de vocês se reunirem, experimentarem, sentirem a emoção e o amor que os aperta. Queremos que pensem no seguinte: vocês formam um grupo kármico. Este grupo já esteve junto antes. Podem senti-lo? Alguns dirão: não posso. Não pode, porque o véu o protege e funciona como um disfarce. Eu estou aqui para dizer que há mães, filhas, filhos, avós, primos e irmãos entre os que estão aqui sentados agora. E não têm ideia disto enquanto olham os olhos de alguém que lhes parece estranho, sentado à sua frente ou ao seu lado. Pensam que estão a vê-los pela primeira vez neste dia. Estão enganados. Eles têm um karma com vocês e tem a ver com os tempos vividos no passado. Mas o karma desta vez pode ser simplesmente sentar-se ao seu lado exatamente agora e criar uma energia de cura para as suas lições. Não há principiantes aqui esta noite. É um grupo de elite o que se senta à nossa frente esta noite. Os frequentadores sabem que não dizemos isso muitas vezes, porque sabemos que a força deste grupo pode mudar os humanos do planeta. Vocês levam as sementes da mudança biológica e, por isso, nos dirigimos a vocês agora. Os humanos amam os seminários com título. Portanto, a este iremos dar o título A Biologia, o maior atributo humano. Falaremos da biologia humana. Iremos dar informação que já é conhecida por alguns e será validada por aquilo que sentirem. Parte dessa informação será nova, mas tudo estará relacionado com a biologia humana. Crayon nunca esteve na forma humana, mas é uma honra enorme sentar-se em frente dos que lhe escolheram esta forma para estarem aqui. A peça de Deus que transportam é algo que eu conheço e reconheço o Merkabah de cada um de vocês.
Cada um de vocês é um anjo, são criações do Espírito. Mas enquanto estão sentados à minha frente, eu vos lavo os seus pés. Vocês estão numa biologia humana e cada célula é sagrada. É disso que queremos falar. Se vamos falar de biologia, devemos começar pelo princípio. Cada um de vocês transporta as sementes das estrelas. Vamos contar-vos agora algo que já foi dito antes, mas nunca foi enfatizado o suficiente. A semente das estrelas, que está na sua biologia, foi plantada lá de propósito por seres de outro lugar. Foi algo feito com amor, com respeito e da devida forma para fazer de vocês os seres espirituais que são. Podem dizer-me que isto é fantástico ou impossível. A história de Adão e Eva, embora metafórica, é verdade. Houve um tempo neste planeta em que desceram os semeadores, não num só lugar, mas em muitos. E através daqueles visitantes, esta semente sagrada biológica vos foi dada como seres humanos que estavam preparados. Esta é a razão, meus queridos, para a qual os seus cientistas nunca encontrarão um elo perdido. Esse elo perdido nunca será descoberto no pó, mas virá um dia do céu e irá apresentar-se perante vós. Quando isso acontecer, verão algo. A semente que vocês transportam, que foi plantada por esses humanos há éons e evoluiu para que os que são agora, não se parece com um inseto nem com um lagarto. Não parece estranho e nem exótico. Não tem olhos grandes nem pele cinzenta. Brilha como um precioso ser humano. Não se surpreendam quando se encontrarem com os seus antepassados, porque eles se parecem muito com vocês. E, embora não falemos muito mais disto, dizemos, sim, já há alguns aqui na Terra. Deixe-me perguntar-vos algo de lógica evolutiva. Enquanto a biologia do planeta evoluía, não é verdade que na seleção natural e na evolução sobreviviam os mais finos e melhores atributos de toda a biologia ao seu mais alto nível? A biologia que sobrevive a este processo sempre transporta os atributos que permitam a maior sobrevivência. Por isso é que vocês veem constantemente esta realidade nas formas mais baixas. Por isso, os que tinham maiores probabilidades de sobreviver foram os que procriaram para formar uma biologia mais forte. Isto é evolução lógica, aquilo a que vocês chamam de seleção natural. Agora, deixem-me dizer-lhes, há várias formas menores de vida que evoluíram antes de vocês. Mas os seus cientistas dizem que vocês eram parte da humilde estrela do mar, ou talvez dos lagartos que se arrastaram para fora do mar há milhões de anos, para passarem milhões de anos evoluindo e evoluindo para contribuírem com as suas propriedades evolutivas para o genoma humano. Perguntamos isto: por que é que uma estrela do mar pode fazer crescer outro braço quando perde um? E o lagarto pode fazer crescer a sua cauda quando a perde? E vocês não conseguem fazer crescer sequer um dedo quando lhe cortam? Faz algum sentido no esquema da seleção natural? Quando os nervos humanos estão danificados, por que não os podem fazer crescer novamente? É porque o seu plano o proíbe. Houve uma interrupção na evolução humana no tempo da plantação da semente da qual falamos. Foi feito de propósito, cumprindo com os seus próprios desejos, quando ainda não estavam aqui. De forma que vocês trazem os atributos do sagrado na sua viagem. Foi neste ponto que se decidiu, novamente foram vocês, que os humanos não seriam simples biologia no planeta. Houve um plano prévio, que os humanos transportariam uma parte de Deus com eles. Deste modo que a sacralidade da biologia foi criada neste ponto. A metáfora de Adão e Eva, quando Deus veio e permitiu que a semente fosse posta no seu lugar. Acreditem. Damos-vos uma prova científica. Nunca, jamais encontrarão o elo que falta enquanto não falarem a esse elo e ele vos sorria e vos diga:
Eu estou aqui. É necessário que aceitem essa sementeira de biologia, porque vos faz entender o quanto são sagrados. Com essa sementeira de biologia, veio a parte magnética e o conjunto de instruções do seu DNA normal. Já dissemos antes que há uma grande parte não visível de instruções para o seu DNA. Irão perguntar-me, bom, Cryon, por que não podemos vê-las? Não temos já poderosos microscópios? Deixe-me dar-lhes um exemplo. Imaginem que há 150 ou 200 anos, alguns cientistas, mediante um milagre tecnológico, pudessem viajar até esse tempo para vos ver à distância. Nesta história, o seu desafio seria observar-vos para depois regressarem e informarem como vocês se comunicam na atualidade. A sua tecnologia para viajar no tempo não lhes permitiria ouvir nada, só espiar-vos através dos seus equipamentos. Assim fizeram por algum tempo. Quando regressaram, informaram o seguinte: a comunicação parece não ser muito diferente da atualidade. Daqui a 150 anos, parece que continuaremos a falar como humanos. Podemos vê-los a mexer os lábios e ainda falam forte. Além disso, vimos muitos cabos estendidos por toda parte. Acreditamos que tenham equipamentos que lhes permitem falar através dos cabos. Fora isso, a comunicação não parece ter mudado muito. Bom, informando assim, como nesta história, perdeu-se algo, não? Deixaram de ver 10.000 imagens flutuando através do ar. Perdeu-se o saber de todas as comunicações que existem magneticamente através da transmissão pela atmosfera. Perderam-se todas as transmissões de satélites, estações, torres e os milhões de conversas que se fazem. Por que perderam eles tudo isto? Porque não puderam vê-lo. Não estavam preparados para conhecer estas coisas. Não estavam predispostos a ver algo tão espantoso. Não possuíam a tecnologia, nem a expectativa de uma tecnologia assim, e por isso não a viram. Mas isto é uma realidade atual, mesmo que eles não a tenham visto. Da mesma forma, os seus cientistas modernos de hoje investigam através de microscópios e instrumentos eletrônicos, examinam o DNA e analisam só o que conseguem ver, a química. Não estão preparados para ver ou entender o que está ao redor da química, pois não conhecem a instrução magnética dos conjuntos do DNA. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Abre parênteses. Esse assunto será abordado no capítulo 10. Fecha parênteses. Portanto, é o magnético que transporta o conjunto de instruções para suas vidas. Mas faz mais do que isso. Dá suporte à sua intenção espiritual. Dentro da estrutura magnética tem não só a sua biologia, mas também a sua correspondente porção sagrada. Isto é, a sua porção de semente de estrela, pois suporta as suas camadas de conteúdo kármico e também o magnetismo de quando nasceram, onde os planetas estavam no seu sistema solar, um atributo magnético do DNA. Portanto, esta é a mecânica do que vocês chamam de astrologia, e já dissemos onde isto está impresso. Mas há mais neste enorme implante magnético que vocês têm. Ele é responsável pela sua aparência, a memória de como crescem as sementes da própria vida. Ainda que possamos falar sobre isto mais tarde, gostaria de falar agora sobre outro dos atributos do DNA magnético. Ele contém o real conjunto de instruções para o término da sua existência. Como pode ser isto? Está lá e tempera as suas vidas, queridos, e faz com que durem menos de 1/10 daquilo que poderiam durar sem ele. Estamos aqui para dizer que o corpo humano, em toda a sua sacralidade, em todo o seu grande desenho, na sua milagrosa mecanização, foi desenhado para rejuvenescer-se a si mesmo, uma vez e outra e outra e outra vez.
Queremos falar-lhes agora deste conjunto de instruções específicas do DNA que permite a finalização da vida e, portanto, da química. Falamos sobre o princípio, agora vamos falar do final. Estas palavras são sagradas. Vamos dizer coisas que têm um grande poder, porque o tema que trataremos é como é agora e depois vos diremos como pode ser alterado. Cada simples ser humano tem um conjunto de instruções para libertar o hormônio da morte. Abre parênteses. O Lee diz que não pode ser um hormônio tal como define a ciência, mas não há, por agora, outra palavra para a designar. Fecha parênteses. Queridos, sem este conjunto de instruções, o corpo humano viveria mais do que 900 anos. Mas atualmente, vocês possuem conjuntos de instruções que causam a interrupção do rejuvenescimento natural. O resultado é um envelhecimento e a morte. Para que esta substância de morte seja libertada, tem de haver um relógio. E há. Dentro da estrutura do DNA e nos genes de cada simples células do seu corpo, há um cronômetro, um mecanismo contador. Estamos aqui para dizer, pela primeira vez, que este mecanismo é o que permite o seu fim. É o catalisador da morte. Agora já sabem que há o mecanismo contador dentro da biologia dos seus corpos sagrados, que conta os dias até a puberdade. Conta os dias do seu ciclo reprodutivo e também conta os dias da gradual e incrementada libertação da química mortal. Este mecanismo pulsante que acerta todos estes relógios para que cada célula do corpo humano é o que vocês ainda têm de encontrar. Vocês chamam-lhe o relógio biológico. O hormônio da morte está programado para ser segregado e interromper o rejuvenescimento. Vocês chamam-lhe envelhecimento. Esta é a forma que foi planejado, mas podem dizer, é uma tragédia. E nós dizemos, foram vocês que planejaram assim. Então, podem me dizer, por que faríamos semelhante coisa? Que mensagem é essa do nosso poder e sacralidade? Se fosse assim, seria tão triste. Planejaram assim porque foi necessário que o planeta criasse um sistema de encarnação para os humanos que lhes proporcionasse lições que acabassem cedo, para poderem encarnar novamente de outra forma, carregando as camadas kármicas do passado. Em outras palavras, tempo de vida, mas tempo de vida de curta duração. E assim criaram o mecanismo do karma que era necessário para elevar a vibração neste planeta. Esta foi a forma como trabalhou o mecanismo. Este planeta foi criado por vocês como peças de Deus que são para ajudar a tomar uma decisão equilibrada para Deus. Neste processo, criaram um impacto em todo o universo. A vibração deste planeta e dos seus habitantes tem vindo em aceleração constante nos últimos anos, contra todo o poder que se opunha a que isso acontecesse. É por isso que nós estamos aqui agora. Vocês alteraram o seu futuro. E nós estamos aqui para implementar o mecanismo de mudança e para vos trazer nova informação sobre o que vocês fizeram. Nós não temos o controle. Vocês é que o têm. Assim, o hormônio da morte foi criado originalmente tendo em vista um sistema que está começando a ser removido. Entendem o que acabo de dizer? O sistema de vidas curtas está mudando. Desta forma, estão convidados a escutar para que possam entender que não passará muito tempo até que o mecanismo do relógio e da morte possa ser evitado. Oh, nós vos amamos. O planeta necessitará receber mais presentes e mais energia espiritual para que possam mudar. E isso vem a caminho. Para receber essa nova energia e a quantidade de novos avanços científicos que virão com ela, faz falta sabedoria e entendimento da sua parte. E tem mais. Falaremos sobre da escolha. Sabem que, desde crianças,
vocês poderiam escolher o que se ia passar? Não com as suas biologias, mas sim com as suas vidas. É engraçado observar as crianças. Temos uma informação sobre as crianças para vocês. Quantos de vocês conseguem lembrar-se de quando eram crianças? Os seus psicológicos dizem que a memória é criada por eventos significativos. Um engrama está impresso no seu cérebro. Um traço permanente cria memória e esses acontecimentos específicos são recordados devido à sua potência. Geralmente são eventos que ocorrem pela primeira vez. Quantos eventos ocorridos pela primeira vez se recordam de quando tinham 1 ano? Lembram-se provavelmente de dezenas de eventos significativos e memoráveis de todo tipo, mas há poucos humanos que conseguem recordá-los no todo. E dizemos-vos por quê? Porque eles estão bloqueados. Vejamos sobre esse assunto do DNA magnético. Por que estão bloqueadas essas memórias? A razão é que a criança de 1 ano de idade, e algumas vezes a de 2, tem pleno conhecimento de quem elas são. Sabiam disto? Algumas crianças vêm a este mundo e vocês dizem que elas têm uma natureza desafiadora. Elas não são felizes, choram muito e sentem-se frustradas. Naturalmente, vocês encontram muitas razões para isto. Ainda por cima, elas não gostam de esperar em fila atrás de outras crianças. Deixem-me revelar a razão. As crianças querem dizer-vos quem elas são, mas sentem-se frustradas. Elas encontram-se novamente na terra, crescendo novamente e querem gritar-vos: não sabem quem eu sou? Nós planejamos tudo isto juntos e agora que estou aqui não te lembras. Deixe-me dizer quem eu era. Deixe-me dizer quem era você. Elas não podem vos falar em linguagem verbal e sentem-se frustradas, muito para lá daquilo que possam acreditar. Lembrem-se disso da próxima vez que vejam uma criança. Olhem-na nos olhos e digam: há uma velha alma ali. Claro que sim. Essa velha alma está tentando dizer-vos quem é e sente-se frustrada. Não pode falar e o seu corpo ainda não trabalha bem. Tudo o que devem fazer é olhá-la e animá-la para avançar. Algumas crianças têm as respostas, se pudessem falar. Outras estão acomodadas com tudo, com total conhecimento de que estão de volta onde pertencem. Assim é. Escolha. Quase desde os 5 ou 6 anos, as crianças têm uma escolha. Deixem-me falar-vos sobre as suas escolhas na vida como humanos, especialmente nesta nova era. Podem perguntar-me: Cryon, que escolha pode uma criança fazer? Digo especialmente às crianças da nova era. Chegam e farão a escolha de aceitar a situação em que estão ou não, porque elas estão plenamente conscientes da disfuncionalidade dentro da família e dos problemas. Estarão conscientes do alcoolismo, das doenças, de coisas que estão mal dentro do grupo. Estão conscientes da pobreza e da abundância. Muitas crianças nesta idade pensarão: eu escolho me afastar disto. Quando crescer, serei uma pessoa diferente. Esta pessoa já começa a escolher aceitar ou não aceitar o que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes, a necessidade de observar o que está acontecendo é a única coisa que a faz evitar escolher. Mas este jovem da nova era pode olhar à sua volta e dizer: eu escolho não estar com este grupo porque eu sou especial e sei quem sou. Tenho a opção de sair daqui e ir noutra direção com honra. Parênteses. Cryon falou muito mais sobre disto numa outra canalização sobre as crianças índigo. Isso será tratado no capítulo 7. Fecha parênteses. Vocês, como adultos, também têm esta escolha. Não importa onde se encontrem nas suas vidas agora mesmo. Estou aqui para vos dizer que têm esta escolha, que podem contornar qualquer coisa que seja indevida para o seu contrato e crescimento. Estou falando, neste caso, da família.
Queridos, estou falando do implante que vos foi dado com a sua biologia. Estou falando do implante magnético que diz: estou predisposto a ter cancro como uma lição. Estão me ouvindo? Podem escolher por vocês mesmos sair desta situação. O conjunto de instruções que a criaram já não é necessário. A nova energia e a nova forma das coisas estão dando-vos ferramentas, autorização e escolha sobre os velhos métodos. Digam o seguinte: meu Deus, expresso a minha intenção de remover isto e dou-me permissão para deixar partir esta doença. Já não é apropriada. Me impedirá de ser o que vim ser. Gostam destas palavras? Elas são verdadeiras, são reais. Escolham. Disto se trata a nova era. Vocês são todos curadores. Há algumas coisas que descobrirão sobre o corpo humano. Nunca poderão ver claramente o implante magnético do DNA. Convidar-vos a fazê-lo seria convidar-vos a um desastre sagrado. Mas eu digo estas coisas através do meu sócio para serem validadas no futuro, assim como fiz com outras no passado. Só estará visível para vocês a sombra do DNA magnético e será um mistério. Poderão ver o relógio e identificarão o gene contador, mas não conseguirão descobrir exatamente como as células se comunicam com o relógio. Descobrirão como mudar algumas instruções magnéticas do DNA. Poderão descobrir onde está o hormônio da morte e o que os liberta. Todas estas coisas acontecerão nos próximos anos, se vocês assim o escolherem. Deixem-me falar da cura biológica. Agora chegamos ao ponto crítico da história da biologia humana. Curadores, aqui está como trabalha a cura, e isto não é um mistério para nenhum de vocês. O humano que está à sua frente pedindo cura deve escolher que quer ser curado. Mas dirão vocês: traiam, isso é ridículo. Cada pessoa que vem para curar-se com certeza que escolheu ser curada. E nós vos dizemos: oh, não, eles não o fizeram. Muitos deles simplesmente escolheram ser aliviados. Querem sentir-se melhor. Querem que vocês os consertem. E vocês os consertem. Vocês. Que tipo de escolha pessoal é esta? Eles não estão escolhendo ser curados. Eles escolheram passar a sua responsabilidade para vocês, para que os curem. Uma escolha é um aspecto espiritual muito importante. Há algo muito sagrado nesta mensagem, queridos, pois vocês não conhecem o grande plano. Não podem ver o que é que nós vemos quando um indivíduo é curado. Muitas vezes, esse indivíduo curado continua fazendo coisas pelo planeta sem ter ideia das implicações nos seus contratos quando vocês o tocaram. E como já dissemos antes, ouçam, curadores. Vocês podem estar cansados de curar uma pessoa de cada vez, uma e outra vez. Mas saibam isso. Essa única pessoa de cada vez que vocês curam terá filhos que vocês nunca verão, nem sequer poderão saber sobre eles. Mas essas crianças poderão afetar o grande plano. Como poderão sabê-lo? Vocês não têm a visão total que nós temos. Confiem que é assim. Assim acontece quando formam sociedade com o Espírito. Confiem em que isto é desta forma. Há um potencial nesta sala que está contribuindo para a cura de indivíduos e do planeta. Portanto, se alguém vem a vocês, deve dar a sua autorização por livre escolha para ser curado. Também seria uma boa ideia fazer uma cerimônia sobre isso. Assim, da próxima vez que um indivíduo, digamos uma mulher, se sente à sua frente, podem dizer: por que não dizemos umas palavras juntos? Pergunte a esta pessoa: queres ser curada? Ela dirá: oh, sim, quero. Então façam-na verbalizar isto e dizer as palavras. Digam-lhe que verbalize a sua intenção de ser curada. A biologia dela escutará o que ela disser. Permissão para a cura. Oh, como soa! Isto é diferente. Isto é escolha.
Agora, há aqui algo importante, mas que parece estranho. Os curadores não são realmente os que curam. O que os curadores fazem é dar ao corpo permissão para ter os seus atributos temporariamente equilibrados. Os que trabalham com energia sabem exatamente o que estou dizendo. Os curadores não curam. Os curadores são facilitadores para que se produza o equilíbrio. É o ser humano que está deitado na maca quem faz o trabalho. Sabiam disto? O corpo humano equilibra-se a si mesmo naturalmente. Tudo o que os facilitadores fazem e os atributos das substâncias usadas para curar um ser humano são facilidades para que se produza o próprio equilíbrio. A biologia é milagrosa porque procura o equilíbrio. Para isso foi planejada. Oh, queridos, não há razão para que ninguém nesta sala saia esta noite daqui desequilibrado. Os investigadores estão começando a descobrir isto. Este equilíbrio e aquele do qual o meu sócio falou antes, esta noite serão promovidos para um plano muito sagrado. Com a nova ciência, vocês poderão programar o seu DNA. O sagrado disto é que esta nova ciência permitirá que mudem o próprio programa do planeta Terra. Estão muito perto de chegar ao maior descobrimento biológico. Queremos que permaneçam aqui. Já se foi o velho paradigma da encarnação curta. Entrem no novo método de permanecer no planeta em incrementadas etapas de vibração e mudança dimensional. Falemos um pouco mais sobre cura. Desejamos dar-lhes 6 atributos da cura de que já têm consciência, mas que iremos igualmente comentar. Tem a ver com o sujeito da cura externa, a cura que ninguém faz e a facilitação por seres humanos e substâncias. Comecemos por cima e iremos descendo. A parte superior é a da mais alta energia disponível para vocês agora, e a inferior é a que funciona a um nível mais baixo ou do passado. São tudo situações apropriadas e específicas. Lembrem-se disto. Não descartem uma técnica de cura que possa salvar a sua vida simplesmente porque não contam com uma energia alta para a substituir. Usem o conhecimento que vos é dado em qualquer das suas formas. Sejam circunspectos e sábios nestas coisas. É irônico que alguns humanos iluminados desejem o velho, quando o substituto novo ainda está de fraldas. Sejam pacientes, não se surpreendam se descobrirem que alguns métodos aparentemente velhos e ridículos acabem por ser os novos métodos funcionais. Tipos de cura. Número 1. Energia curadora. Não será surpresa para este grupo que o primeiro atributo da cura da qual falaremos seja a energia curadora. A energia curadora é um tipo de cura em que um não toca o outro. As energias estão misturadas de tal forma que cooperam com quem está precisando de ser curado. Há um enorme potencial aqui. Se quem está para ser curado está vibrando a um nível alto, se sabe destas coisas e se deu permissão para a cura, então o facilitador que faz o trabalho de energia sobre ele terá milagres maravilhosos garantidos. E o outro será curado por este trabalho de energia onde ninguém toca ninguém. Pensem nisto. Este é um presente da nova era. De primeiro nível, o número 1. Mas isto não funcionará assim tão bem com os que tenham um nível vibratório mais baixo. Por isso é que os que estão envolvidos nesta energia curadora observam e a documentam que esta energia curadora não é para qualquer um. Os que estão para serem curados, que são iluminados e sabem tudo sobre a permissão e a escolha, são os que estão tendo os melhores resultados. Os que não e que estão numa vibração mais baixa, muitas vezes vão-se embora sem cura. Então, o que podemos oferecer a estes que têm uma vibração mais baixa? Perguntarão vocês. Este é o próximo passo. Vocês chamam de imposição de mãos. Número 2. Imposição de mãos. Esta é a cura que requer que o curador toque o objeto da cura.
quando o paciente tem uma vibração mais baixa do que a do curador. O contato substituirá a energia que faz de elo entre os dois que estejam vibrando energias iguais. Bem, assim a imposição das mãos é uma maravilhosa, muito maravilhosa ferramenta. Funciona e pode passar pelo lodo de uma mudança vibratória para que quem tem uma mais alta vibração possa atuar sobre quem tem uma vibração mais baixa. Os que estão para serem curados podem verbalizar a sua escolha e permissão, e assim o conceito será aceito. Podem ser curados e, na verdade, isto ocorre diariamente. Já vos dissemos isso antes. Muitos iluminados estão fazendo o trabalho de massagem e descobrindo que são os curadores. Isto é imposição das mãos. Estamos nos referindo a quem veio ter com o meu sócio e ele disse: estou preocupado, pois vou perder o meu negócio, já que todos aqueles que massageio se curam e não voltam mais. Aconteceu isto porque o massagista se transformou em curador. Muitos vieram a ele e não teriam vindo se ele continuasse a ser só massagista. Oh, queridos, há muitos que sabem exatamente do que estou falando. A imposição das mãos é uma grande ferramenta de cura. 3. Essências vivas medicinais. Agora falaremos dos atributos que são usados pelo curador. Falaremos das substâncias e materiais usados na facilitação. O primeiro que iremos referir é o das essências vivas. Temos falado destas substâncias durante anos. Pensam que foi apenas um acaso e não a sincronia que algumas das maiores doenças do seu tempo tenham sido curadas com essências vivas? Falamos da tuberculose e da poliomielite. Vejam ainda, há uma força de vida nas coisas que estão vivas. Se entendem o que estou dizendo, saberão que a força de vida é poderosa e que podem ser um maravilhoso aspecto facilitador das substâncias de cura. A força de vida de uma substância não muda facilmente se a forma permanece intacta. Os que têm conhecimentos de ervas sabem o que estou dizendo, porque as ervas são essências vivas. Os que estão na área de essências aromáticas também sabem do que estou falando, pois muitas destas são essências vivas. Vamos agora ao outro lado da investigação e entremos na corrente principal da sua ciência. Alguns estão experimentando atualmente trocas de genes no corpo, usando genes especialmente manufaturados e injetando-os no corpo, quase como um soldado vivo com características diferentes das que vocês têm agora, para combater a partir da fonte da doença. Isto também é algo que honramos. Não o desprezem só porque uma profissão médica não iluminada chegou primeiro. O espírito está honrando todo o planeta com descobrimentos. E isto pode acontecer em qualquer lugar onde é expressa a intenção correspondente. Pensem, as essências vivas honram a sua ciência porque, como já dissemos antes, a ciência é espiritual. O físico é consciência. E os que estão trabalhando com as pequenas partes da matéria e com o estudo da física a nível quântico sabem exatamente o que estou dizendo. Estão descobrindo que a realidade do que vem pode mudar de acordo com o que eles estejam pensando. Sabiam disso? Procurem os novos medicamentos que trabalham com essências vivas. Prestem atenção especial às que se obtêm de energias muito velhas, aparentemente com força de vida de uma época diferente, obtidas das cápsulas de tempo da Terra. Em breve, saberão do que estou falando. Número 4. Cura com magnetos. O próximo tipo de cura é a cura magnética. Esta cura magnética é respeitada e maravilhosa. Dirige-se ao ser humano magnético. Dirige-se ao magnetismo do DNA. E é válida. Está agora sendo utilizado com mais impacto do que nunca no planeta. Dissemos que o corpo humano procura o seu equilíbrio e que só ocasionalmente necessita de um facilitador que o ajude a fazer isto. Ponham magnetos. Os que estão familiarizados com a cura magnética aplicarão magnetos
nas áreas biológicas correspondentes. Através da intuição e dos sagrados presentes do novo conhecimento, saberão onde os colocar. Funciona assim. Vocês escreverão livros sobre isto, pois ainda não foram escritos. Virão diretamente canalizados dos seus seres superiores para serem usados por todos. Mas fará sentido para vocês que, uma vez que se consiga o perfeito equilíbrio, permaneçam os magnetos? A resposta é não. Os magnetos externos, tal como as essências vivas, o trabalho de energia e a imposição das mãos, são um método temporário de equilíbrio para o indivíduo. Quando os indivíduos escolhem o equilíbrio, então por que continuar usando um magneto? Por que então decidir dormir sempre sobre eles? O corpo equilibra-se a si mesmo e cura-se. Por que continuar aplicando uma força externa depois da cura? É como dizer ao corpo: não acredito que tu continuará equilibrado e por isso continuarei a te estimular sempre. Estamos aqui para vos dizer, queridos, que há um perigo biológico atual em qualquer um destes métodos de cura quando continuam usando-o de forma constante, ignorando a habilidade natural da biologia para se equilibrar. Alguns usam adornos magnéticos permanentemente para se sentirem maravilhosamente. É um truque do corpo. As células vão sentir-se diferentes quando estão sendo estimuladas. Estão sendo massageadas e a sua reação é sentirem-se especiais. Mas isso não significa necessariamente que as coisas estejam bem e em bom equilíbrio. Muitas vezes, as suas drogas perigosas que estimulam cerebralmente podem fazer o mesmo. Podem fazer com que se sintam maravilhosos. Mas isso só significa que vocês sentem algo. Equilibrem o corpo e removam o estímulo quando acabarem. Quando necessitarem serem novamente equilibrados, voltem ao estímulo adequado. Não o usem como uma atividade diária. Magneticamente, o mal é este. O conjunto de instruções ficará diferente. Muitas poderão ser apagadas. Isto vai muito além do equilíbrio. Pode ser perigoso para a saúde. Acreditem. 5. Cura pelos medicamentos químicos. O uso da química e dos químicos constitui um método de cura de baixa energia. Mas também é respeitado pelo espírito, já que alguns têm necessidade dele, ainda que seja um conceito de baixa energia. Isto é assim porque vocês ainda não utilizam os métodos superiores de cura que substituam os métodos químicos. Se o fizeram, talvez o que estava para ser curado não tenha respondido à cura por causa do grau de vibração mais baixa da técnica. Mas não pensem que, por estar num grau inferior, não é para vós. Sim, funciona, queridos, e pode manter-vos vivos no planeta. E isto é importante, mas quando puderem, procurem elevar-se e utilizar outros métodos. A desvantagem do tratamento químico é que o corpo está bem afinado e ao ingerirem um químico como veículo de cura, ele realmente irá atuar, mas vocês não poderão controlar exatamente o que vai fazer. Algumas vezes há efeitos colaterais e desequilíbrios. Tudo isto faz parte das qualidades de cura de baixa energia. 6. Cirurgia invasiva. Não vos surpreenderá, então, que esta forma seja a sexta e a de energia mais baixa. Queridos, pode ser a mais baixa, mas novamente afirmamos que corretamente representa algo das suas mais finas ciências. Alguns de vocês recorrem a ela quando tudo o resto falha e são curados. Pode ser absolutamente adequado. Como os curadores que trabalham com a energia gostariam de ver os que foram curados, os que entenderam e dão ao seu corpo a possibilidade de escolher e a permissão para a cura, a vibrar como vocês. Mas nem todos são capazes de o fazer. Assim, desçam do pedestal e ajudem-nos a encontrar o tipo de cura que funcione para eles.
Se o que lhes é correspondente é o sexto ponto, pois que seja a cirurgia invasiva. Se é a única coisa que os manterá vivos no planeta, considerem-no tão sagrado quanto o trabalho energético. E trabalhem com eles durante a sua recuperação e usem o seu notável trabalho energético para acelerar a cura da cirurgia. Portanto, todos têm o seu lugar, é sagrado. E, por isso, uma bênção, porque é um produto da sua ciência. Entendem como isso funciona? O casamento entre o mais alto trabalho energético da nova era e o bisturi da cirurgia também faz parte do que pedimos que entendam. É necessária a tolerância para tudo. Poderão surpreender-se com o que descobrirem. Ficariam impressionados se soubessem da meditação, oração e outros tipos de trabalho energético que estão nas mentes daqueles que manipulam os bisturis cirúrgicos nesta época. Tudo isto é mais abrangente e pode funcionar em conjunto. Este é o vosso desafio. Assim, acabamos de vos dar 6 métodos distintos e comentários sobre eles, mas temos ainda de focar um que é o mais sagrado, aquele que só requer o corpo. Sim, é possível. Estamos falando do presente da autocura. Alguns nesta sala conhecem-na e estão compreendendo este conceito, mas é difícil de ensinar. Por isso são necessários os facilitadores. Os que podem curar-se a si mesmos são os que estão vibrando a um alto nível, os que entendem que a consciência pode mudar o físico. Há 3 aspectos que devem saber sobre a autocura. O primeiro é a integração. O segundo é a integração. E o terceiro é a integração. Estamos falando de algo que é muito precioso e raro para alguns de vocês. Quantos vêm a esta vida e desejariam não ter corpo, não ter uma biologia? É impressionante ver como planejaram o sagrado trabalho dos seus corpos e mesmo assim, quando vêm à Terra, passam a maior parte das suas vidas desejando não o ter. Conseguem a iluminação, mas, de algum modo, pensam que a carregam do pescoço para cima. Olham os seus corpos e dizem: passarei tanto tempo quanto puder a projetar-me em forma astral. Odeio esta coisa agarrada ao meu pescoço. Alguns procuram desculpas para abandonar o corpo. Quando vos dói os braços, dizem: oh, gostaria que não me doesse o braço. É melhor levá-lo para que me tratem. Vejam, estão desviando-se. Em vez de pensarem que têm um centro iluminado, saibam que têm milhões. Para trabalhar em conjunto com seus corpos vibrantes, todo o corpo deve vibrar como uma unidade, não só a parte de vocês que denominam de centro iluminado. Eis uma história que já contamos antes. É sobre o homem que mete a sua cabeça dentro da janela de um automóvel e diz ao condutor: estou pronto, vamos? E o condutor parte levando a cabeça do homem. Benditos os seres humanos que entendem que primeiro há de meter todo o corpo dentro do carro antes de dizer vamos. Ó, queridos, estamos falando em integrarem-se como fonte de luz com cada uma de vossas células. Vamos dar-vos alguns passos a seguir. Devem considerar cada célula como parte de uma consciência total. Há um nós envolvidos aqui. Se tropeças e machuca o dedão do pé, dói-nos. Nunca mais digam: o meu dedo do pé está ferido. Comecem por tomar consciência deste sagrado nós e começarão a vibrar juntos numa unidade. Não há uma única célula do seu corpo que não tenha a ferramenta da consciência. Mas muitas vezes vocês percebem esta consciência como se ela estivesse naquilo que chamam o terceiro olho, o chakra frontal. Um portal importante do corpo. O terceiro olho, queridos, é simplesmente o culminar das facilidades e da cooperação que brinda o resto das células. Um ponto focal. Há um fluxo que começa com o dedo grande do pé e com a célula do cotovelo e com todas as células internas,
incluindo as de cada órgão. Todas elas sabem o que vocês sabem. Por quê? Porque todas elas estão envolvidas no relógio biológico do qual já falamos antes. Vem? Começa a unir-se tudo para vocês? A menos que vibrem juntos, o relógio nunca saberá o que fazer com o hormônio da morte. Assim, o centro da autocura é o nós. E a integração, e a integração, e a integração. Nunca mais devem pensar que a biologia está ligada à sua cabeça e está cheia de iluminação, porque não é assim. É parte do sistema que fará com que permaneçam aqui na Terra. Oh, queridos, nós temos o tempo, e vocês não têm tempo para voltar noutra encarnação, devido à ineficiência que há em partir, voltar e crescer de novo. Tem um trabalho para fazer agora. Desejamos que permaneçam aqui. Fiquem. Assim, com amor, vos damos estas mensagens para que possam entender o mecanismo de que necessitam, o sagrado da vossa biologia que precisam para se manterem vivos, servindo o planeta. Finalmente, voltamos a afirmar que a verbalização é essencial para o processo total. Verbalização? O que tem a ver isso com a vossa biologia? Novamente, tem a ver com o fato de que a vossa biologia, intelecto e o seu lado espiritual vieram todos juntos lançar palavras ao ar, palavra que a vossa biologia e a dos outros ouve quando são emitidas. O que vocês dizem é o que criam. Se dizem que tal parte do corpo sofre, corrijam imediatamente dizendo: dói-nos tal parte. Verbalizem todas as comunicações ao nós e à unidade da sua biologia. Depois honrem as partes. Comecem a praticar isto e verão diferenças nas suas vidas. Nunca verbalizem as suas dúvidas ou a sua aparente falta de capacidade para fazer algo, porque ao fazerem isso, dão-lhes crédito e as suas células escutam. Então, não se surpreendam de não estarem colaborando com o curador. Façam algo realmente espectral. Da próxima vez que forem a um facilitador de cura, peçam uma curta cerimônia e digam em voz alta: querido corpo, na maneira adequada e sagrada me dirijo a ti. Estamos juntos nesta vida e juntos nos curaremos a nós próprios. Escolho seguir em frente com o nosso contrato. Juntos nos rejuvenesceremos e juntos teremos o poder de atrasar a libertação do hormônio da morte. Alguns nesta sala terão um prolongamento nas suas vidas se fizerem isto. Não falta muito tempo para que vejam que isso está acontecendo em muitos de vocês. Queremos que permaneçam aqui. Nós vos amamos e não há uma entidade nesta sala a quem chamemos curador ou curadora que não tenha a instrução celular sagrada sobre como fazer para que isto funcione. Não importa o que está ocorrendo no seu corpo, não importam os eventos recentes, tudo isto é sagrado e tem um propósito. Oxalá nós possamos fazer com que entendam. Até os atributos da vida que não parecem relacionados estão tentando falar-vos. O espantoso é que quando começarem a falar com seus corpos, o discurso que pronunciam sobre o que está se passando irá surpreender-vos a vocês mesmos. Tem a ver com coisas aparentemente não biológicas, tais como situações de conflito que pensaram estar só nas suas cabeças. Surpreende-vos saber que as suas células as conheciam? Tem a ver com os ciúmes e com a falta de autoestima. A sua biologia sabe tudo isso, cada célula contando os dias. As células estão aí à espera que entendam como transformá-las. Elas escutam essa mensagem também esta noite. A diferença é que elas têm de esperar que a centelha de vida, que é a sua alma, tome uma decisão. Vocês tomam uma decisão. O equipamento biológico está pronto para começar com as mudanças e com certeza vos ouvirá. Assim, a mensagem foi dada.
Isto é o que queríamos que soubessem. Vocês têm a escolha de estar equilibrados, curados e ter paz dos seus futuros. Para terminar, queremos dizer-vos novamente com todo o amor: não acreditam que nós sabemos tudo porque vocês têm passado? Antes de se retirarem, queremos que saibam que tem entidades maravilhosas, amantes, paradas ao lado da sua cama. Elas são a sua família. Elas sempre estiveram aí, mas talvez não tenham tomado consciência delas. Elas, como a abundância de células dos seus corpos, estão à espera de uma escolha, pela expressão da sua intenção e pela sua verbalização. Ó queridos, alguns de vocês neste momento reconhecerão que uma parte do lar veio através deste canal e vos tocou. Permitam que a paz de Deus entre no vosso coração nesse momento e saibam que são eternamente muito amados. E assim é, Craio. O próximo capítulo 5 é a ascensão, formando sociedade com Deus.